Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com a tua casa, com os seus, em nome de Jesus. Prazer falar com você nesse dia que é tão especial para o povo de Deus, para o cristianismo, domingo da ressurreição, domingo em que nós celebramos a Páscoa cristã. Estou muito feliz, muito satisfeito, porque nós podemos comemorar uma data que para o cristianismo é fundamental, significativa e que sem ela, não existiria fé, não existiria cristianismo. Aliás, o ano passado ainda nós já nos programávamos para esse dia. Nós teríamos aqui um grande musical na igreja e certamente nós receberíamos você e tantos outros irmãos para estarem conosco nessa grande celebração, nessa grande festa. Aprove a Deus não permitir que acontecesse dessa forma, mas nem por isso nosso coração deixa de estar feliz, deixa de estar vivendo esse tempo tão especial. E exatamente por isso, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, eu quero conversar com você sobre esse tema teológico, esse tema chamado ressurreição. E para tal, eu gostaria de ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu queria começar pensando com você sobre Lucas. Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos e Lucas é o escritor do Evangelho, que tem o seu nome. Ele tem um propósito claro nessas duas narrativas. Nesses dois livros, ele está escrevendo a alguém que ele chama, na primeira narrativa, no Evangelho, de ó excelentíssimo Teófilo. Nós não sabemos muito a respeito de Teófilo, mas nós sabemos que o termo, o adjetivo excelentíssimo, era atribuído a senadores romanos, como Paulo chamou Festo, lá quando esteve com ele numa entrevista, de excelentíssimo Festo. Provavelmente esse Teófilo é alguém que se converteu ao Evangelho e que é um romano ou é um grego, alguém que viveu na região do sul da Itália ou em alguma outra província grega. Muito bem, dito isso, o Lucas está relatando para ele como que ele fez, como que ele conseguiu o conteúdo, para toda a narrativa, tanto do Evangelho quanto de Atos dos Apóstolos. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Aqui Lucas está dizendo que muitos outros, à semelhança dele, também fizeram um trabalho como esse. Nós temos o Evangelho de Mateus, nós temos o Evangelho de Marcos, nós temos o Evangelho de João e possivelmente, com certeza, muitos outros fizeram narrativas semelhantes. E ele vai concluir no verso 2 e 3 o seguinte: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim, olha o que Lucas vai dizer: me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem
para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Portanto, quando o Lucas escreve o Evangelho, e Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele escreve com base em tudo o que foi transmitido desde o início pelos apóstolos, as testemunhas oculares, tanto da vida como da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele faz uma investigação ampla sobre tudo o que ele vai narrar na pessoa de Jesus. E a Teófilo, em Atos, ele começa dizendo o seguinte: Jesus morreu, sim, morreu, mas ele se apresentou vivo. E uma vez vivo, não é? Ele esteve durante 40 dias caminhando junto com as pessoas que ele conviveu durante os 3 anos do seu ministério. Portanto, meus irmãos, nós percebemos aqui que o trabalho de Lucas foi um trabalho esmerado, com base nas verdades das testemunhas oculares a respeito do Jesus ressuscitado, do Jesus que deixou provas incontestáveis a respeito disso. Eu quero trabalhar mais adiante com essas provas, mas eu gostaria de começar dizendo para você que a Páscoa é uma festa. A Páscoa é uma celebração. Em primeiro lugar, é uma celebração de alegria. João capítulo 20, versículo 20, diz que quando Jesus se apresentou ressuscitado, vivo aos apóstolos, houve grande alegria no coração deles. Então a Páscoa é uma festa de alegria, é uma festa da vitória. O apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 da primeira carta, ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Páscoa, ressurreição, é vitória, é festa da vitória, é festa também da graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33 diz assim: os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante graça. A palavra de Deus declara que a Páscoa também é a festa da esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 até o 23, nós percebemos que o apóstolo Paulo fala assim: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias de todos aqueles que dormem. Todos aqueles que já partiram em Cristo, eles partiram na esperança, e a esperança os ressuscitará. Aleluia! Então a Páscoa é a festa da alegria, da vitória, da graça, da esperança. A Páscoa também é a festa da fé. Romanos capítulo 4, versículo 25, lemos: Jesus, nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos diante do domingo da ressurreição. Nós estamos no momento histórico em que Cristo, há 2000 anos, um pouco mais atrás, ressuscitou. A ressurreição do Senhor é o maior acontecimento da história do mundo. Só para você ter uma ideia, Israel recebe por ano mais de 10 milhões de turistas. 54% desses turistas são turistas religiosos que vão a Israel especificamente por causa da fé cristã, por causa do amor que tem a história e a verdade. A grande maioria daqueles que vão a Israel vão lá para visitar o túmulo vazio, vão lá para constatar aquilo que Lucas está escrevendo, e com base na verdade dos testemunhos
testemunhos daqueles que são testemunhos oculares, escreveu. E eles vão lá, não para ver um túmulo e os restos mortais daquele que lá está. Não, eles vão lá para ver um túmulo vazio. Todas as outras religiões do mundo, todos eles igualmente estão mortos e os seus sepulcros estão lá com seus restos mortais. Jesus Cristo não, Ele vive, aleluia. Só para você ter uma ideia, uma estatística que eu trouxe aqui, em 2016, 30 mil brasileiros visitaram Israel. Em 2017, 51 mil turistas brasileiros foram a Israel, porque eles acreditam, aleluia, nessa verdade. A ressurreição do Senhor é o maior acontecimento da história, é a maior prova do cristianismo, é a maior manifestação do poder de Deus, é a maior verdade do Evangelho, é a maior realidade da fé, é a maior motivação para nós vivermos santidade como estilo de vida. Sem ressurreição não haveria cristianismo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele faz uma descrição sobre a ressurreição, é a maior expressão, maior conteúdo bíblico sobre a ressurreição do Senhor e sobre a ressurreição daqueles que creem em Cristo. Ali, o apóstolo Paulo fala no versículo 14, que a ressurreição é a razão da nossa fé e da nossa pregação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu não teria fé e nem tampouco estaria aqui pregando para você. É porque Ele vive que eu creio, é porque Ele vive que eu prego, aleluia. Verso 17, a ressurreição é a razão do perdão dos nossos pecados. Verso 18, os que dormiram em Cristo partiram nessa esperança. O verso 19, a ressurreição é a razão da nossa felicidade, aleluia, a esperança no nosso coração sobre a vida futura, sobre a vida eterna com Deus, sobre a nossa ressurreição também, por isso somos felizes. E o verso 20 declara que Ele ressuscitou, Jesus, e nisso nós cremos e nós ressuscitaremos com Ele. Eu disse para você no início que eu voltaria ao tema das provas. Quais são as provas de que de fato Jesus ressuscitou? O Lucas, ele declara que essas provas são provas incontestáveis. E o apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5, ele diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu a Cefas. Ele apareceu especificamente a Pedro. Versículo 5 ainda diz que ele apareceu aos 12, aos apóstolos. Diz no verso 6 que ele apareceu a mais de 500 irmãos e que naquela ocasião em que o próprio apóstolo Paulo escrevia sua carta aos Coríntios, muitos deles ainda estavam vivos. Ele apareceu, verso 7, a Tiago. Por que Paulo menciona especificamente que ele apareceu a Tiago? Tiago é o irmão do Senhor Jesus. Eu e você sabemos que os irmãos de Jesus, a família de Jesus, o rejeitava. Mas após a sua ressurreição, ele vai e visita o seu irmão. Essa visita foi extraordinária. Por que eu digo isso? Porque mudou a história da família de Jesus. Eles passaram a acreditar. Tiago se tornou um dos expoentes da igreja cristã primitiva. Nós lemos no Concílio de Jerusalém, Atos 15, nós lemos em outras passagens de Atos dos Apóstolos a importância que o irmão de Jesus teve. E nós temos, aleluia, o Tiago das Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos os apóstolos, o apóstolo Paulo vai escrever verso 7, e por fim, verso 8, ele diz, apareceu a mim, o menor dos apóstolos. Nós poderíamos acrescentar algo aqui, que não está na Bíblia, mas eu creio que você vai concordar comigo. Ele não apareceu só a Cefas, aos 12, aqueles 500, a Tiago. Ele não apareceu só a Paulo.
Ele apareceu também a nós. Embora eu nunca o tenha visto fisicamente, embora eu nunca o tenha visto de uma forma clara diante dos olhos, mas eu vi quando Ele deu o start na minha mente e no meu coração com relação a uma fé que eu não tinha. Quando o toque do Espírito Santo veio ao meu coração e abriu o meu entendimento a respeito do grande amor com que Ele me amou, eu, aleluia, fui tocado por Ele, e eu creio na sua existência eterna e creio na sua ressurreição. Cada um que crê experimenta ainda hoje a realidade da ressurreição, e esse que crê sabe que Cristo vive nele, e ele vive, aleluia, por causa de Cristo. E eu quero terminar essa palavra hoje com você, pensando sobre os propósitos da ressurreição. Por que razão o Senhor Jesus ressuscitou? Primeiro, para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25, a gente lê: Ele ressuscitou para a nossa justificação. Eu jamais poderia lutar e banir o pecado de mim mesmo, mas a sua obra na cruz e a sua ressurreição justificou a mim e justifica você. Dar-nos vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo ressuscitou para a eternidade, e juntamente com Ele nós viveremos essa eternidade. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ressuscitamos tanto quanto Ele ressuscitou. Essa é a garantia que nós temos. E por fim, aleluia, a nossa regeneração para uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou, aleluia, para nos justificar, para nos dar a vida eterna, para que nós tenhamos a convicção da ressurreição do nosso corpo para a eternidade, e a nossa regeneração, para que eu e você vivamos em viva esperança. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você, mas antes de orar, eu queria convidar aqueles que nos assistem e que ainda não tomaram até hoje uma decisão por Jesus, e querem tomar hoje, querem viver essa fé triunfante, essa fé vitoriosa, essa fé que venceu a morte, venceu o pecado, essa fé que recebeu vida e garantia de ressurreição para a eternidade. Se você deseja receber o Senhor Jesus no seu coração, basta você sinalizar para nós aqui nos comentários. Declare aí a sua fé: eu recebo Jesus hoje. Pode ser uma frase simples, ou simplesmente dizer: eu o aceito. Você vai receber do Senhor Jesus o perdão dos seus pecados. Você vai receber do Senhor Jesus todas as garantias que Ele conquistou com a sua ressurreição. Essa mensagem é para você. A ressurreição é para você. Aleluia. A Páscoa é a nossa grande festa daqueles que creem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero orar com todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, todos os nossos convidados que estão conosco hoje nesse culto de celebração. Eu quero apresentar a Ti também o meu irmão, a minha irmã, que hoje está tomando uma decisão por Cristo. Ó Deus, que a Tua mão poderosa seja sobre ele para o resgatar,
para a resgatar das trevas para a tua maravilhosa luz, para o reino do Filho do teu Filho amado. Senhor, seja com ele, dá-lhe forças, ó Deus eterno, e que nós como igreja possamos em momento oportuno auxiliá-lo na sua caminhada de fé. Senhor, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor por tão grande salvação que o Senhor nos ofereceu por meio da tua obra na cruz. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de Páscoa, por essa celebração, e que essa festa da alegria, da esperança, da fé, da graça, da convicção, ó Deus amado, seja um tempo para vivermos, ó Deus, em família, de forma muito especial e com muita gratidão a Ti. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Você que deseja fazer a sua contribuição, eu quero lembrar que você pode fazê-lo de terça a sexta-feira, das 12 até as 18 horas, aqui na igreja. Dê uma passadinha, a secretaria estará aberta. Lembrando que no domingo você pode fazer isso também, das 8 da manhã até as 10h30. Aqui no Facebook tem a descrição de link e também a conta da igreja, que você pode fazer a sua transferência como quiser. Amém? A obra de Deus vai seguir em frente e nós vamos cumprir a missão. Deus te abençoe.